Olá, bom dia para mais uma terça-feira com o nosso projeto Leitura desse livro E Eu Me Perdi de Mim Mesmo. Alguém me viu por aí? E aí, tudo bem com todos? Enquanto as pessoas entram, vou mandar aqui meu aviãozinho para todo mundo. Quem puder, compartilha, divide aí a nossa live, primeiro para motivar o nosso canal e segundo, levar autoconhecimento para as pessoas. É sempre bom, né, compartilhar coisas boas. Eu e a Andresa, a gente tem esse propósito de estar aqui dividindo com vocês, né, o nosso conhecimento em terapia energética, espiritual. E sempre é bom, né, a gente dividir um pouco do nosso conhecimento para a gente poder agregar na vida dos outros e novos conhecimentos chegarem até nós. Então, se você puder, compartilhe aí com os amigos, com quem você acha que precisa, né, de um pouco mais de lucidez. E hoje o nosso tema será tudo está evoluindo. Você evoluiu? Andresa já entrou. Vamos chamar ela aqui na live de hoje. Então, para quem ainda não adquiriu, se quiser adquirir, esse é o nosso livro. E eu me perdi de mim mesma. Alguém me viu por aí? Do autor, escritor Aguinaldo Paviani. Bem-vinda, Andresa. Bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou fazer a live sem fone. Tá bem? Tá tranquilo? Dá para me escutar? Tranquilinha? Sim, estou ouvindo tranquilo, tá bem audível. Ah, que bom. E aí, a semana foi tranquila? Sim, foi tranquilo, graças a Deus. Ah, coisa boa. Vamos começar hoje? Bora lá, O, bora te- lá. o tema é bem bacana, né? Tudo está evoluindo. Você evoluiu? O que será que o autor vai nos trazer, né? De conhecimento. Exatamente, bora lá. Vamos lá. Hoje sem delongas, né? A semana está bem corrida, né? Muitos Você sabe que assistimentos. essa semana, pelo menos para mim, né? Eu não sei com você aí, mas para mim tá assim um ritmo mais lento. Acho que chegou julho, férias, aí as pessoas não desmarcam, outros estão indo viajar. Tá uma coisa um pouquinho mais tranquila, sabe? Então parece que eu tô nessa vibe mais tranquila também. Ah, não, o meu tá agitado, ninguém tá cancelando, graças a Deus, porque julho a gente quer férias, né? Mas É, não pode deixar de se cuidar também, né? isso. Mas Bora vamos lá. lá. O autor começa com o seguinte texto: desde a era do Homo sapiens, andar e nadar foram formas únicas de locomoção em pelo menos 95% da história da humanidade. Isso começou a mudar 10.000 a.C., quando o homem conseguiu montar, com gravetos e peles de animais, um trenó com tração manual ou animal. A ciência acredita-se, com base nessa linha evolutiva, que ainda no século XXI teremos carros que enxergam obstáculos e dirigem sozinhos, como também as viagens ao espaço se tornarão comuns. A NASA, por exemplo, planeja levar uma tripulação até Marte antes de 2030. Acredita-se também que no ano de 4000, o teletransporte de grandes massas será possível. É a evolução, né? Acho que ele está aqui querendo mostrar exatamente como que é a evolução do transporte, né? Hoje a gente já fala sobre telepatia, buraco da minhoca, né? Tem tantas É, linguagens aí no universo que cientificamente já estão comprovadas de como a gente faz essa viagem, né? sim. A gente, na verdade, está desenvolvendo uma capacidade, principalmente mental, né? De fazer viagens astrais, não só do nosso fruto, né? Mas nosso fruto da imaginação, mas, na verdade, contatos com outros mundos. Sim, sim, já tem estudos, né, que nós não somos únicos no nosso orbe, né, no nosso universo. Amiga, eu vou pedir para você tirar seu som. Acho que você está com Ah, som. tô, Você está chiando um pouquinho. prontinho. Obrigada. Melhorou? Melhorou. Sim, a gente já tem, né, provas de contatos com extraterrestres, com outras dimensões, né, que a gente pode se conectar
para evoluir, É. né? Quem diz Existem estudos, né, e aí para todos os lados, né, sobre que tudo evolui, né, tudo tem, se a gente for levar para o lado da física quântica, né, o quanto que nós conseguimos entender algumas coisas que através da nossa energia, da energia do todo, nós não conseguimos muitas vezes ver e sentir outras espécies, mas não que eles não nos vejam. São evoluções diferentes, né? Então, não vamos entrar no mérito de quem acredita, quem não acredita, né? Acho que cada um tem uma particularidade, cada um vai seguir o que faz sentido, mas há evolução em tudo. não só no transporte, né? Na É, tecnologia, nos contatos, enfim. Mas a vamos gente vê ainda pelos computadores, né? Antigamente era aqueles computadores, né? Aquelas CPUs enormes, né? Que você, uma tela bem miudinha, compactada, uma CPU enorme porque era necessário. Hoje o nosso computador é um celular. exatamente. Nossa, É eu uma coisa que você põe na mão e tem de tudo ali que você precisa. exatamente. Não precisa de um computador mais, né? Tá ficando É, obsoleto o computador. é, Então, a evolução é primordial, é essencial, mas a gente precisa saber como se dá essa evolução, né? Como que você quer sim. evoluir na vida. Mas vamos lá. Cremos particularmente que estamos na Terra para evoluir. É como se a Terra fosse um grande educandário, e nós, seres humanos, os alunos, muitos repetentes, outros rebeldes, matriculados com o objetivo de aprendermos. Sendo assim, não podemos desperdiçar as oportunidades. Aliás, tudo na vida é oportunidade de aprendizado. Aí tem uma frase de Carlos Drummond de Andrade que afirmou um dia: a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, equivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. Bom dia, Walter. Seja bem-vindo na nossa live, Lígia. Obrigada por estarem aqui com a gente. E a gente está aqui falando sobre evoluir. E essa frase de Carlos de Andrade, né, é bem isso, né? Quando nós teremos amor, amor próprio e compaixão pelo outro, né? A gente está numa constante busca do amor ao outro, quando na verdade a gente deveria estar buscando o nosso próprio amor, né? Para a gente poder evoluir. Tudo na vida é aprendizado, né? E a gente, como terapeuta, a gente vê todos os problemas, né? Dependência emocional, de raiva, rancor, rejeição, traição, vitimismo. Se olharmos para essas dores como uma oportunidade de evoluir, a gente vai evoluir. Sem o Exato, vitimismo, né? Sem o ego. exatamente. Então, precisamos ter coragem, que a gente vem falando, né, eu e a Andressa, constantemente. Precisamos ter coragem de mostrar as nossas sombras, tirar as nossas sombras e ver quais são as nossas dores para trazer luz e trazer felicidade. Porque enquanto a gente se esconde, a gente está se esquivando das dores, né? E elas É. vão se repetindo justamente porque o universo quer que você olhe para elas. Aí eu vou falar de dois tipos de evoluções que nós temos, né, Rê? Primeiro, uma evolução do todo, porque é inevitável, e até o autor já trouxe isso no outro capítulo, é inevitável não evoluir. Regredir também não. Você pode estagnar, regredir não. Então, existe a evolução do todo, que é o que você está no movimento, a gente fala reencarnou, mas você nasceu para estar aqui para uma evolução maior. E tem o segundo ponto, que é a evolução individual de cada um. Nós viemos com algum propósito, nós viemos com algumas, como você fala, né, os pacotinhos de dores emocionais para evoluir. Não vem acionar essas sensações, esses sentimentos, porque é um Deus punidor que nos colocou aqui, mas é para uma evolução maior. Qual é o meu aprendizado com essa dor? Por que, que eu não consigo lidar com isso? Dentro do processo terapêutico, né, a gente entende que eu sei o que eu tenho entendimento de algo da minha vida, mas eu busco algo diferente.
Mas enquanto eu não sei o que é esse diferente, é como se nesse processo a gente fica no meio, né? No vácuo, aquela coisa, aquela sensação de vazio. Porque eu não quero mais estar nessa coisa ruim, mas eu quero algo que eu ainda não sei o que é. Então, essa fase, acho que é a fase mais difícil da nossa individuação, né? Da nossa evolução individual. Então, eu acho que é mais ou menos isso que o autor traz aqui, quando ele fala, né? A gente perde muito quando a gente não dá, a gente não quer olhar para essas dores, né? A gente perde com o nosso egoísmo, nosso egocentrismo, de não querer lidar com essa questão, com as questões da nossa vida. É isso mesmo. E precisamos, né, olhar para essas sombras. E não sempre, e eu acho que muito é não buscar no externo, e sim no interno, né? Porque enquanto a gente está Exatamente. satisfazendo, eu quero um apartamento, eu consigo, já não tem mais graça, eu quero outra coisa, eu quero um carro, eu quero, enfim, os bens materiais para achando que vão satisfazer. Quando, na verdade, quando a gente encontra a nossa luz, a nossa cura das nossas sombras, é que a gente consegue ser feliz, ser pleno, satisfeito, né? É. Grato pelo que a vida está nos trazendo, né? E no fundo, é isso que a gente busca. Todo mundo busca por isso. Só que passar pelo, vamos dizer, pelo purgatório não é muito gostoso, não é muito confortável, né? Passar pela dor, pela sensação, do entendimento, do autoconhecimento, não é algo que seja tão prazeroso no momento, né, da dor. Mas depois que você consegue trazer o entendimento, aí a coisa encaixa, né? Aí você consegue ter mais leveza na vida, consegue lidar mais com mais facilidade, né, perante as dificuldades, perante tudo que a gente precisa ultrapassar, né? Verdade. Precisamos, né? E é uma constante busca, né? Porque a gente está sempre evoluindo. A ideia é evoluir, né? Então a gente sempre vai ter um dodói para a gente olhar, né? Por isso É, que a gente também se trata. Terapeuta também tem terapeuta, justamente para olhar sempre esses dodóis. com Mas certeza. quando a gente começa, né, a olhar com mais leveza, a gente passa rapidamente, né, pela dor. Isso é muito Exato. bom e mais prazeroso, porque a gente aprende rápido, né? Com certeza. Mas vamos lá. São as experiências, as dores, as perdas que nos fazem crescer espiritualmente. Sendo assim, está mais que na hora de nos encararmos de fato sem fugas. Infelizmente, quase nunca estamos dispostos a fazer isso. Segundo a psicanálise, e aqui faço uma explicação simplificada, a negação, por exemplo, acontece quando a pessoa, mesmo conhecendo seus desejos, pensamentos e sentimentos, continua a se defender deles, negando-os como se os mesmos não lhe pertencessem. É isso, né? É a dor. Eu não Faltou, quero faltou, essa até, dor. faltou até fôlego, né? A negação acontece quando a pessoa, mesmo conhecendo seus desejos, pensamentos e sentimentos, continua a se defender deles. Então, enquanto nós negarmos, a gente não vai evoluir. A gente precisa. É tão mais fácil quando a gente entende a nossa dor. Então, por exemplo, eu vejo muitos assistidos com a dependência emocional. E quando esses assistidos entendem que eles vieram para trabalhar essa dor, fica mais fácil. Então, você fala: não, eu tenho essa dependência, senti essa dor. Peraí, o que eu preciso olhar para isso? Então, ele fica muito mais suave, menos dor, né? A gente compreende e daí a nossa evolução acontece. Porque enquanto a gente mascara, né? A gente usa muitas as máscaras, é complicado. É, Enquanto tivermos, enquanto é, olharmos a oportunidade de tirar nossas máscaras para mostrar que a gente é forte, que a gente pode tudo no mundo e na verdade a gente está chorando aqui por dentro, a gente não evolui. Se a gente começa a olhar essas dores, a gente começa a evoluir, né? eu vi aqui, até traria uma questão, né? Por que a gente foge, né? Nós fomos criados e fomos acostumados a entender que nós vamos ser felizes quando tivermos algo, quando alcançarmos um objetivo. Então, você vai ver que sempre vai ter algo que você precisa alcançar para ser feliz.
E o que que a gente vê hoje muito, né, nos atendimentos, que a pessoa já chegou em todos os patamares que ele queria chegar, possíveis dentro do que é possível para ele. Só que ele ainda se sente neste vazio. Ele ainda se sente nessa, me falta alguma coisa. Então, não necessariamente, até o Walter colocou uma pergunta aqui, É. né? Como Como posso atingir essa evolução hoje sem os bens materiais? Bens materiais é importantíssimo, né? Ninguém vive sem bem material, ninguém vive sem conquistas. Eu acho que faz parte do nosso processo, né? De querer mais, de não estar errado em você querer mais, em você conquistar, em você ter uma vida boa, em você querer ter o material. O erro não é o material. O erro é trazer na sua mente que você só vai ser feliz se você tiver algo, ou alguém, ou alguma coisa. Porque você corre o grande risco de chegar lá e perceber que não era aquilo que ia te fazer feliz. Né? Porque você projetou a felicidade em algo, e a felicidade está em você. exatamente. Então, é um caminhar da vida. Eu preciso ter um foco, eu preciso ter uma meta, eu preciso querer chegar a algum lugar, obviamente, eu preciso ter os meus objetivos. Mas eu não preciso ser feliz quando eu chegar lá, eu posso ser feliz na minha caminhada. Eu posso buscar ter a minha paz na minha caminhada, e não para chegar lá. E você fazendo, né, esse caminhar com mais assertividade, com presença, né, como a gente fala, de você estar presente no seu momento, ajustar as rotas, porque às vezes uma coisa é boa, depois muda, hoje eu quero isso, mas amanhã já não faz mais sentido. Então, é trazer leveza para a vida e caminhar com essa felicidade, né? Ô, Andresa, eu vou até trazer uma coisa particular minha, né? Pegando esse gancho que você falou, né? E o que o Walter escreveu aqui pra gente. Hoje, não é errado ter. É bom ter. É bom ter um carro, né? Se você tem dinheiro para comprar uma Ferrari, tá tudo bem. Faz parte do processo. Se você não tem dinheiro e quer comprar uma Brasília amarela, também tá tudo bem. Desde que ande, né? É um carro velho. Mas eu acho que antes de ter, a gente precisa ser, né? Eu, quando jovem, o meu sonho eu sou de Brasília, hoje moro em São Paulo, mas o meu sonho era ser uma grande diretora no mundo corporativo, reconhecida, trabalhar, né, no mundo corporativo. E ao longo da minha jornada, que não foi pequena, ao longo das minhas experiências, eu vi que aquilo era um vazio dentro de mim, da minha realidade. Então foi quando eu fui buscar o meu autoconhecimento, né? Eu gerenciei equipes desde pequenas a grande de 500 pessoas, mas aquilo não me preenchia mais, porque eu não estava, como se diz, eu apagava fogo, eu fazia o que mandava, eu não colocava o meu conhecimento, né, para fora. Então foi quando eu fui buscar o meu autoconhecimento para entender aquele vazio que eu estava sentindo. Mas o querer ser me fez comprar um apartamento, me fez ter carro, me fez fazer viagens, e tá tudo bem, porque faz parte. Mas a nossa evolução, a gente precisa olhar dentro. Está me fazendo ter tudo isso? Está me preenchendo? Eu estou feliz? E se estiver, ótimo, maravilha. Mas se não estiver, a gente precisa olhar. Porque às vezes a gente vai, né, como se diz, por osmose. O outro tem, então eu também quero ter. O outro viaja, eu também quero viajar. E às Sem vezes não é propósito algum, né? exatamente. A gente tem que tentar entender qual é o nosso propósito na vida, para realmente a gente fazer sentido o ser e o ter, né? Meu ter, é isso mesmo. Legal. Bora mais um pouquinho. Bom, quase sempre, Walter, se a gente respondeu, qualquer coisa fala aqui. Se tiver mais alguma dúvida, obrigada. Somos lindas, né, Andressa? Lindas e felizes, cada dia mais. Obrigada. Ó, quase sempre agimos assim. Negamos, fugimos, reprimimos, projetamos e assim não conseguimos uma evolução concreta. Você pode estar se perguntando por quê? Porque um dos maiores desafios da existência é mexermos no nosso quartinho dos fundos, aquele lugar da psique onde guardamos ou escondemos tudo aquilo que não desejamos mexer. Mas voltemos ao tema central.
Não importa que sua caminhada seja lenta, importa que esteja caminhando. Do mesmo modo, não importa tanto se a sua luz é pequena. Afinal, no mundo envolto da escuridão, do materialismo e escuridão do verbo ter, acender uma vela que seja já faz a diferença. O importante é estar evoluindo. Sem a evolução moral, de que adianta a evolução tecnológica? Perfeito. Perfeito, né? É o que a gente estava falando, né? São as nossas sombras. Enquanto a gente não tirar do quartinho dos fundos, do baú, as nossas sombras, que está na nossa psique, a gente não vai evoluir, né? E a gente precisa da evolução moral. Porque sem a evolução moral, você conquistar, né, ter tudo o que você quer, mas passando pela sua moral, passando pela sua ética, passando por aquilo que você no fundo acredita, não vai valer de nada. É. E a evolução está justamente, né, na ética, no autorrespeito, no auto-amor, na compaixão pelo outro, que a gente tanto fala. E se você não tiver nada disso, o que que adianta, né? É. E quando ele fala aqui, né, sobre a evolução de pro quartinho dos fundos, né? Ai, gente, como é difícil esse quartinho dos fundos. Mexer no nosso arquivo mental, né, das nossas dores, das nossas dificuldades. Mas é uma coisa que é necessário fazer, né? Para que a gente possa evoluir, para que a gente possa entender quantos anos a gente não perde, né? Ele até falou um pouquinho mais atrás aqui, que a gente se esquiva, né, das nossas dores, né? Então, enquanto a gente ficar fugindo, se esquivando, fechando esse arquivo, né? Até semana passada com o assistido foi muito engraçado, porque uma primeira consulta, né? Ele foi falando. Falei assim, caramba, a hora que a gente abrir essa gaveta vai explodir tudo e a gente vai começar a recolher tudo isso. Ele falou, não entendi, mas tudo bem. Mas é exatamente isso. Nós vamos só, durante a vida, só como se fosse um grande arquivo e colocando informação. Ah, eu não sei o porquê disso, eu não sei disso, eu não quero ver, não consigo lidar com isso. Você vai colocando nesse quartinho dos fundos, né? Mas aí quando você resolve abrir essa gaveta, né, esse quartinho e olhar para tudo isso, você fala, caraca, quanto tempo eu guardei isso daqui? É por isso, é aqui que é o pontinho onde que começa a minha dor. E É coisas até aqui, que a né? gente e coisas que a gente nem imaginava que tinha dentro desse quartinho escuro, né? Exatamente, né? A gente vai vendo nos tratamentos, né? E às vezes uma coisa que parece ser tão, assim, nada a ver, e é justamente aquilo que você precisa olhar para lidar com o hoje, né? Com o teu hoje, com a sua dor do hoje, com a sua dificuldade hoje em dar mais um passo, né? Porque a gente fica no momento de estagnação, no momento de eu não consigo andar, eu não consigo resolver, meu profissional não tá indo para frente, o meu afetivo também não tá legal, meu casamento tá uma merda, o que que eu faço? Eu não sei por que disso, eu não sei por que daquilo. De vez em quando é bom dar uma olhadinha nesse quartinho dos fundos para ver por que que nós estamos empacados, né? Vamos abrir um pouquinho esse quartinho para entender por que que a gente se colocou em certas situações, em certos lugares. E olhar sempre para si próprio, né, Andresa? O Walter até perguntou, e como vocês podem nos ajudar a entrar nesse quartinho do fundo? Como terapia pode me ajudar? Walter, eu diria assim, o autoconhecimento ele é primordial. E para se conhecer é contínuo, para a vida inteira o autoconhecimento. A vida inteira a gente precisa entrar nesse quartinho, olhar para dentro, ver o que está incomodando, como disse a Andresa acho que 2 lives anterior, né? Se dói, pega que é teu. Então, quando dói aqui dentro, que o outro fez ou deixou de fazer, então a dor é sua e a gente precisa olhar. E a terapia ajuda muito nisso. Porque, por exemplo, eu e a Andresa, nós somos terapeutas energéticas e espirituais. Então, a gente olha, a gente consegue, com as nossas ferramentas, buscar o início dessas dores que hoje você está, que você se encontra. Então, é com a terapia que a gente vai vasculhar esse quartinho, ver o que está lá dentro, né, Andressa? Para a gente ver o que incomodou lá atrás, que normalmente a gente sempre fala, são as feridas emocionais, a criança interior ferida lá da infância, que está trazendo padrões repetitivos e que está trazendo dores hoje como adultos. E é tão bacana a gente perceber tantos jovens
querendo olhar isso mais cedo, né? A gente não precisa esperar envelhecer para olhar as dores. Pois é, verdade. Então, é muito legal ver os jovens querendo, apesar dos jovens estarem sofrendo muito, mas eles estão com essa coragem de tentar entender por que que o ter nem sempre preenche a vida deles, né? Para eles olharem e evoluírem rapidamente. Eu tenho pegado muitos jovens de 20 a 30 anos, né? Que querem olhar porque já se encontram na dor. Então, a terapia, ela ajuda a olhar o que está dando esse gatilho de dor hoje em você. E a gente faz vários tratamentos para desbloquear e trazer mais consciência para si próprio. Porque a gente está sempre no vitimismo, né? Porque é minha mãe, porque é meu pai, porque é minha amiga, porque é meu marido. Quando, na verdade, está tudo em você. Então, a gente precisa olhar, né? É isso mesmo. O Walter, ele é terapeuta também, né? Ele é tarólogo, ele também ajuda, nos auxilia, ele também foi meu terapeuta por um tempo, por um período grande aí, para falar a verdade. Ele também pegou na minha mão, me levou no quartinho, né? Bagunçamos o quartinho, fizemos uma reviravolta, mas é uma coisa que era necessária, porque quando você está em processo de dor, você não consegue ter uma visão ampla de tudo, né? Então, é necessário uma ajuda externa, porque a gente não consegue entender com A os gente fica nossos cego, né? sentimentos. Os nossos sentimentos, eles ficam muito. É o nosso sentir, eu só consigo sentir a dor. O terapeuta vem para te mostrar o alívio. Aonde que está o seu alívio? O que que você precisa olhar? Para onde você precisa olhar? Aonde que isso começou? Para onde que isso vai te levar? A escolha é sempre do assistido, né? A escolha de querer manter ou não é do assistido. Mas um terapeuta faz a diferença na vida do assistido, porque ele pega na mão, vamos lá olhar esse fantasma. Tá ali. Você quer tirar o lençol? Estou junto com você. Então, são as nossas sombras, são nossas dores, são as coisas que a gente não consegue entender com a consciência, né? Porque se fosse consciente, todo mundo estava se resolvendo. Mas tem muita coisa que está no nosso inconsciente que, se a gente não tiver o auxílio de um terapeuta, é muito complicado de entender, de caminhar, de ir lá nesse quartinho sozinho. Você entra lá, você, em vez de ficar melhor, você fica pior quando você está sozinho, né? Então, assim, é importantíssimo quando você está em dor, em processos de depressão, de ansiedade, de pânico. Então, quando você começa um tratamento com alguém que está com a dor da depressão, do pânico, quando você consegue mostrar o outro lado da versão que ela está, porque ela está vendo uma coisa, quando você consegue mostrar o outro lado, a pessoa fala assim, nossa, mas era isso. Então, assim, é uma transformação que você vê nítida, a pessoa consegue lidar com o seu dia a dia com muita mais amorosidade, com muito mais acolhimento, com muito mais pé no chão, com mais firmeza. Então, assim, o trabalho terapêutico, ele é maravilhoso, mas a pessoa precisa querer, e a pessoa que precisa querer evoluir, porque é como a gente falou, você pode ficar estagnado, é uma opção. Mas você pode também querer encarar e sair dessa zona de desconforto, né, que a gente fica se colocando. Então, eu acho que é isso. E a terapia em si, quando nós estamos em dor, a gente só olha o externo, né? Ah, o que está me acontecendo? Aquilo que você falou. É no trabalho, é na relação íntima, é na relação com as pessoas, é na relação com a família, é dentro de casa com seu filho, com sua filha, é com você mesma. E a gente nós somos seres humanos em evolução. Então, como a gente ainda está evoluindo, a gente se coloca como vítima. Porque o nosso ego, que está aqui do ladinho, fala, vai se proteger. Alguém falou torto com você, se protege. Devolve na mesma moeda. E aí daí vem a raiva, vem o ódio, vem a ira, vem a tristeza. Porque você também quer estar entrando naquela mesma vibração do outro. Quando você tem ajuda externa de uma pessoa, ela te ajuda, nós, né? Ajudamos a pessoa a olhar para si. Por que, que o que o outro falou está machucando aqui? Então, a gente ajuda você a olhar para si. E, gente, é uma evolução constante. Só que pode Essa se vida tornar toda. muito mais prazeroso. Porque quando a gente se descobre com as nossas dores, com as nossas sombras, o caminhar, ele fica mais leve, porque a gente já para,
né? E é todo instante, né, Andresa? A gente É, olha aquela dor, peraí, meu marido falou torto comigo, por que que tá doendo? E a é, gente consegue fazer uma análise, por que que aquilo doeu em mim? E daí a caminhada fica mais leve. Então, é, é uma constante evolução, gente. é. Vamos evoluir. Isso daqui é um convite às nossas lives, né? Hoje a gente já está indo, né, para o 21º capítulo. E todo esse projeto meu e da Andresa é para ajudar vocês que estão ouvindo aqui com a gente agora ou que vai ouvir mais tarde a nossa live. É, é um pouco de conhecimento para ajudar vocês a caminhar de forma mais suave na vida. Então, É. se permita olhar para tudo isso, porque quando a gente está mais forte, né, é tão mais gostoso, né, Andresa? É, porque você para de ficar tanto na reatividade, né? Porque a gente, quando não tem o entendimento, você fica nessa reatividade, como você bem colocou. Então, é mais fácil eu reagir e jogar essa culpa, essa frustração, essa raiva, essa energia que eu não quero lidar com ela, e eu jogo para o outro. Então, sempre quem está muito próximo da gente vai ser o culpado. Normalmente é o marido. O marido que leva o pato, É, né? Mas isso é uma coisa que a gente precisa trazer para nós, a nossa autoanálise, né? Porque nós estamos com o propósito de evoluir. Nós nascemos para evoluir. Os pacotinhos que a gente traz são os nossos padrões, são as nossas sensações. Então, entender qual é o seu padrão, entender qual é a sua dor, já é o primeiro passo. Aprender a lidar com ela é um segundo movimento que você precisa começar a desenvolver. As terapias auxiliam a você a se reconectar com essa sua parte que fica sempre gritando nessa dor. Então, vamos trazer para a prática a sensação da rejeição. O quanto que eu rejeito as pessoas, o quanto que as pessoas, eu permito que as pessoas me rejeitem, o quanto que eu trago isso de dor para mim, porque é em mim que dói, independente de quem está fazendo ou deixando de fazer, do externo, né? Então, é o interno que eu preciso olhar, porque que dói em mim essa dor. Então, é uma reconexão, é um reconhecer, essa dor me dói, esse medo me dói, esse abandono, eu ser abandonada me dói. Qual é a dor de cada um? Cada um trouxe um pacotinho para evoluir, é, certo, Rê? exatamente, o Walter fala, né? Por que que as pessoas têm receio de olhar seus quartinhos de dores emocionais e o medo de evoluir? O medo é ilusório. Eu falo que ele é ilusório, porque quando você pega o medo de fato para se reconhecer, se reconectar com você mesma, você consegue evoluir. Só que assim, cada um tem o seu processo, né? Cada um tem o seu momento. É, quando, por que, que as pessoas têm receio de olhar para suas sombras? É o tal do cocôzinho quentinho, gostosinho, né? Ah, tá bom aqui. Para que, que eu vou fazer terapia? Para que, que eu vou olhar para essa dor? Porque eu já estou acostumada. Então, só que a vida vai trazer várias sequências de coisas até você aprender. Por quê? É o seu eu superior, é o seu inconsciente que está falando: ei, tá na hora de evoluir, Acorda, acorda, acorda. mundo, para que sofrer É, tanto? Então, enquanto a pessoa não estiver preparada emocionalmente, ela não vai conseguir parar e falar: putz, está na hora de eu ir para terapia. Está na hora de é, alguém me ajudar a sair desse buraco onde eu me enfiei. Então, o medo de evoluir é ilusório. A gente precisa ter coragem para falar: epa, peraí, tá na hora de eu olhar para essa dorzinha e sair disso daqui, né? é. Esse isolamento, né, que nós passamos nesses últimos 2 anos aí aproximados, né, eles vieram mesmo para trazer essa introspecção. Ter que ficar isolado dentro de casa com as pessoas com qual você combinou em algum momento da sua vida de estar juntos, né? Então, olha o desafio da vida colocando a gente com os nossos desafetos, né? De vidas passadas ou desta vida mesmo. Por que de repente, vamos lá, um casamento que eu estou vivendo aí há 20, 30 anos e eu nunca tive coragem de olhar para esse casamento se faz sentido, se não faz, se isso me faz feliz ou infeliz. De repente eu tenho que ficar isolada com essas pessoas, né? Com esse casamento, com esses filhos, com essa vida. Então, é como você colocou, a vida vai fazer movimentos para que você olhe para tudo isso.
Não é, a dor, ela não está vindo para você ter medo, a dor está vindo para você olhar e manifestar o que você precisa entender. Né? Qual é o aprendizado disso? Qual é o entendimento que eu preciso ter para lidar com essa situação? E Isso. muitas vezes, né, vem através de doença, vem através de um câncer, vem através de uma coisa que é uma alergia, porque o corpo manifesta todas as nossas emoções, o tempo todo. Então, o que o seu corpo está manifestando, né? O que você não quer ver? Aonde você está se pressionando? Aonde você sente o peso? Cada um vai sentir no lugar, cada um vai ter uma sensação, não é uma regra para todo mundo, né? Mas a gente precisa ficar atento a esses sinais até do nosso corpo físico, que vai somatizando essas dores por um tempo, né? E às vezes chega a uma doença com um estágio um pouco mais complicado de lidar. É bem isso que você falou, a questão da doença, né? Como o corpo responde. E nós, como estudiosas da metafísica da saúde, eu da medicina germânica, toda, toda dor, todo problema de saúde tem uma causa emocional. Então, seja uma infecção urinária, seja uma artrite, artrose, fibromialgia, um câncer, qualquer coisa, até a questão de perder cabelo tem uma questão emocional. Então a gente precisa olhar para isso, né? Tem uma pergunta para Sim, você, ó. Andresa, este isolamento foi uma evolução necessária para nós? para todos nós, né? Eu acho que para mim, na minha visão, né, o Covid, ele foi uma expurgação, como tantas outras já aconteceram na nossa evolução, né? Na nossa humanidade, não vou falar evolução, na nossa humanidade. Antes, lá atrás, teve varíola, teve outras doenças epidemiológicas, acho que é esse que é o nome, mas que trouxe essas epidemias que a gente não teve controle de quem fica, de quem vai, né? O porquê que precisamos do isolamento, por que estamos aqui. De tempos em tempos há essa depuração do mundo, né? A gente sabe que o processo é esse. Mas neste momento nosso, como o Walter perguntou aqui sobre o isolamento, né? Olha a oportunidade que o universo trouxe, porque tudo tem os dois lados, lado positivo e negativo. Então, Sim, a oportunidade que nós tivemos hoje do isolamento, de se autoanalisar, de se colocar, nossa, o que eu estou fazendo da minha vida até aqui, esse momento? Porque se eu estava só vivendo no automático, vamos trazer né, essa analogia, se eu estava vivendo só no automático, no automático, no automático, putz, chegou um momento que eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? E se eu morrer amanhã e a minha oportunidade de vida acabou aqui, agora, o que eu fiz da minha vida até aqui? Então, você vai trazendo reflexões, você vai trazendo movimentos para que você saia dessa estagnação e entenda de que a vida não é só isso. Então, para mim, né, eu vou dizer do meu eu, o recomeçar com 44 anos foi assim uma coisa que, para mim, eu não tenho nem como. Não tem um valor físico, né? Tem um valor moral, tem um valor emocional, tem um valor de outro sentido, né? Eu me reconectar, o Walter me ajudou, Renata me ajuda até hoje. Sempre a gente tem um BOzinho, me ajuda aqui que eu não estou conseguindo entender isso aqui. Então, é, assim, esse reconectar, ele faz parte da nossa evolução, né? O quanto que nós precisamos estar despertos, estar atentos, presente com o nosso eu, com a nossa vida, com o que você quer, qual é o seu propósito nessa vida. Não estamos aqui só passeando, né? Porque a vida, como o autor traz, é evolutivo. Nós não vamos nascer, crescer, viver, trabalhar, pagar boleto e passar por essa evolução sem nenhum pingo de felicidade, de estado de presença. Então, eu acho que sem evolução, né? né, na estagnação. Então, você pode ficar estagnado, é uma escolha. Mas é uma escola. Você viu que ele falou, muitos estão repetindo de ano. É uma escola. Então, vamos fazer o nosso possível para passar de ano, né? Nem que seja um degrauzinho da nossa evolução, para que a gente não tenha essa perda evolutiva, né? Para o todo, porque tem a nossa individual e tem a evolução do todo. É isso mesmo. O Walter de novo pergunta: existem estágios de evolução do recomeçar, renovar? Sim. Se você está em total sofrimento e começa a se autoconhecer, é o primeiro estágio você ter coragem de olhar e aos pouquinhos você vai evoluindo e vai recomeçando. Quantas pessoas, eu mesmo, eu falo que eu recomecei e me renovei aos 47 anos. Quando eu saí do mundo corporativo, que eu vi um vazio gigante, eu falei, peraí, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô feliz? Eu tô triste? Então, a gente
parar de perguntar. Não, pelo contrário, eu acho que você tem que dar continuidade sempre às perguntas, né? Eu devo, eu quero, eu posso, para quê, por quê? Eu acho que é uma constante pergunta para a gente poder se reencontrar, né? Recomeçar. E hoje eu posso dizer que eu estou mega feliz com o que eu faço, com a vida que eu me encontro hoje, mais calma, mais tranquila, mas poder ajudar o outro, levar a cura para o outro, não tem preço. Não tem preço. Pelo contrário, eu acho que a minha vida corporativa foi levar estresse, foi levar pressão, foi levar tanta coisa. Levei muitas coisas boas também para as pessoas, mas hoje minha vida é muito mais prazerosa porque eu sei que eu posso ajudar o próximo. Então, é uma evolução constante quando você se pergunta. E as É, perguntas não devem parar, né? é Mas isso vamos mesmo. lá, vamos dar continuidade. Mais um Indagamos. pedacinho. Em termos de emoção ou idade emocional, repetimos a pergunta de Confúcio. Qual seria a sua idade se você não soubesse a idade que tem? 2. Provavelmente você tem uma religião, mas após tantos anos vinculadas a essa religião, você, de fato, tornou-se uma pessoa melhor? Vou ler mais uma. Pense em você Uhum. há 20 anos. Agora compare com o presente. Então, você acha que você evoluiu? Então, se você não soubesse a sua idade, que idade você teria? Eu acho que essa é uma pergunta para se fazer bem interessante, né? Será que eu Sim. continuo lá na criança mimada? Será que eu continuo no vitimismo, sem trazer a responsabilidade para si? A birra, né? A birra, o tempo inteiro birrento, porque a vida não quer me dar o que eu quero. Mas será que eu preciso ter o que eu realmente quero? Ou eu deveria ser, ao invés de ter? A Sim. religião, eu conheço tantas pessoas que entram na igreja semanalmente e continuam com as suas dores, continuam egoístas, vitimistas, enfim, que não conseguem evoluir dentro de uma igreja. E não É, tem muito nada de bom. errado, mas o que que eu estou fazendo? Eu estou cumprindo tabela porque a sociedade fala que eu tenho que ir para a igreja, ou eu estou indo para tentar evoluir? Né? E a última é olhar para trás, 20 anos, quem eu era 20 anos atrás? A moça que queria ser chefe, que queria ganhar o mundo para ter reconhecimento, para ter o apartamento, para ter o dinheiro, para me Uhum. sustentar nas minhas, como é que fala? Nas minhas luxúrias. E quem eu sou hoje. É isso mesmo. Mas você vê, Rê, que como houve evolução em todos os momentos, né? A cada fase da nossa vida nós vamos evoluindo, e trazendo essa questão do, como você bem colocou, primeiro eu quero ter, mas quando chega a maturidade, a necessidade do ser, ela grita. Ó, o Walter está se despedindo aqui que ele tem que sair. Desculpa, Andresa, mas super obrigada, Walter. É isso que a gente espera, para as pessoas participarem, para a gente poder esclarecer. E suas dúvidas, suas perguntas e dúvidas foi essencial para essa live de hoje. Obrigada a você, gratidão. E até a próxima. Sempre esteja aqui com a gente fazendo essas perguntas para a gente complementar, né, o nosso conhecimento. É isso Desculpa. mesmo. Obrigada, Walter. Vai lá, Andresa, desculpa ter te interrompido. Imagina. Então, assim, sempre há evolução, né? Desde que quando o que ele colocou nesse item 3 aqui, né? De quando você tinha 20 anos e quem você é agora. Então, a gente vai percebendo que cada fase da nossa vida, a gente vai evoluindo para algo maior. Não que a gente tem que alcançar tal coisa para chegar a algum lugar. Mas a gente precisa ter essa consciência cada vez mais. Eu acho que os jovens estão conseguindo entender que não é só o ter, é o ser humano, né, que a gente veio desenvolver. Então, assim, eu vejo uma nova era mesmo se manifestando, eu vejo que tem muito mais jovens preocupados, né, com a moral, preocupados com o próximo, preocupados com o coletivo, coisa que há 20 anos atrás, pelo menos na minha vivência de 20 anos atrás, era uma coisa que nem passava pela minha cabeça, por exemplo.
Não, Então, e hoje, quando vem os jovens, né, para os tratamentos, a gente fala assim, gente, que mente maravilhosa, né? Você vê que já tem uma preocupação com o todo, tem uma preocupação. São todos? Não, não são todos. Mas a gente já vê que tem uma quantidade maior dos jovens preocupados com essa evolução, preocupados não só com o ter, porque o ter é importante, nós estamos no mundo material. Mas ele não tem que ser mais importante do que o ser humano. verdade. E as crianças cristais, né? Índigos e cristais, índigos porque tem muitos que vieram quebrar, né? É, Quebrar esses paradigmas da nossa geração, dos nossos ancestrais de pais e avós. E agora está chegando uma nova leva, que é a geração cristal. E que dizem que agora, a partir de 2025, vai vir muitos cristais. E esses cristais vão realmente quebrar todos os nossos paradigmas, né, de uma geração passada. E a gente percebe nos nossos atendimentos como eles querem evoluir mentalmente, né? Isso é muito bacana. é, A gente é aprende com isso. eles, né? É verdade. Eu, só lembrando, eu já fiz uma live com uma terapeuta também chamada Samara, que fala da geração cristal, da geração índigo, da evolução dessas gerações. É bem interessante. Para quem quiser, tá aí no meu canal. Há um tempinho atrás, foi o ano passado que eu fiz. Mas vamos lá, que o nosso tempo já está curto. Aí ele fala, quarto, com tanta tecnologia ao seu dispor, você a tem usado para o bem? Nossa pergunta tem fundamento, uma vez que, só para exemplificar, segundo a pesquisa recente feita numa universidade dos Estados Unidos, sabe-se, a cada segundo há aproximadamente 28 mil usuários de internet vendo pornografia. E a cada dia ocorre 116 mil buscas online para pornografia infantil. 5. Você tem dificuldade em sair da chamada zona de conforto? 6. Você já desistiu de caminhar porque equivocadamente acha que já chegou ao ponto final? É bem isso, né? É onde está a nossa moral, a nossa ética. Quando os homens recebem pornografia e fica vendo os homens mais velhos olhando a pornografia infantil. E a gente pode dar vários outros exemplos, né, de homofobia, de, de olhar também as pessoas que optam por mudança de sexo ou querem ser assumidamente o que eles desejam ser, né, mulher com mulher, homem com homem. É, a gente pode citar milhões de coisas aqui. Até quando a gente vai olhar para tudo isso e ficar recriminando ou fazendo aquilo que eticamente você acha que é errado, mas você É, faz. Qual é o prazer que está trazendo isso para você? Ou a zona de conforto, né? O Walter anteriormente perguntou por que as pessoas têm tanto medo de evoluir. Porque está numa zona de conforto, está onde se conhece, onde ela reconhece. Porque quando a gente começa o autoconhecimento, a gente vai para um lugar que a gente não sabe para onde vai. Um lugar é, novo, né? E o último é até onde a gente acha que a gente não tem mais o que evoluir. A vida é uma é, constante. Até velhinhos fazem terapia, gente, para curarem das dores dos filhos que abandonaram, é ou isso do que mesmo. eles fizeram, o vazio que eles se encontram, né? Os velhinhos É, mais idosos chega a um ponto que só vem desilusão, vazio na vida deles. O que eu fiz de bom na minha vida? é isso mesmo. Né? Então você Então, vê que até o último momento há evolução, né? Até o último, enquanto existe uma sensação de dor, ou uma dor efetiva mesmo, né? Existe algo para ser olhado e tratado, né? Existe um pontinho nosso que está gritando por atenção, que precisa ser olhado, para transmutar isso, né? Para dar entendimento. Por que que eu passei por isso? Por que que eu fiz isso? Então, o tempo todo nós vamos estar nesse movimento de evoluir, né? De busca, né? A nossa busca interior, que sempre vai estar querendo mais e querendo entender, querendo trazer para o nosso mundo, né? Por que que eu sofro tanto com certa situação? Outra pessoa não está nem aí, mas eu sinto tanta dor. Por que que eu sou desse jeito? Então, é tão particular de cada um, né? As sensações, mas evoluir é necessário. sim,
muito, muito necessário para você encontrar sentido na tua vida, né? E não ficar só Isso, no vazio, né? exatamente. Bom, e ele termina o capítulo assim: pense em tudo isso e não pare sua caminhada evolutiva. Finalizamos o texto com uma sábia mensagem atribuída a Allan Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Gente, Exatamente. até o último instante é sempre progredir para nossa evolução. E quanto mais cedo a gente fizer isso, mais evolução a gente terá, né? É isso mesmo. E sempre não achar que é tarde para recomeçar. Gente, recomeçar é todos os dias. Todos os dias, quando você acorda e você tem uma oportunidade de estar bem, quando tem seus vistas, você tem seus braços, suas pernas, você tem saúde, é um recomeço, a todo momento é um recomeço. Mesmo na Então, doença buscar também, né? é buscar a felicidade mesmo. Se você sente que você ainda não chegou num sentimento de felicidade, um estado de felicidade, então busca, por que eu não consigo sentir isso? Né? O que eu tenho em mim que eu não consigo ter essa plenitude? Né? A gente está aqui para ser feliz, a gente não está aqui para vegetar na vida e viver nesse automático. A gente pode e a gente consegue. Basta a gente querer ir no quartinho dos fundos, dar uma visitada nesse arquivo, nessas fichas, para Exatamente. poder fazer a nossa reconexão. E antes de qualquer coisa, se amem. Tenha coragem de se olhar no espelho, de ver a pessoa que está refletida no espelho e falar: nossa, eu amo essa pessoa. Porque enquanto você não olhar e não conseguir dizer isso, tem algo aí para a gente olhar, né? Para vasculhar esse quartinho, as nossas sombras, para a gente ter a coragem de olhar e falar: que mulherão você se tornou, que homem você se tornou. É isso Ter o mesmo. orgulho, né? Exatamente. Legal, mais Ei, uma que semana delícia! Mais uma maravilhosa. semana. É isso Muito aí. bom. Muito bom. Semana que vem a gente vai ler Difícil é falar fácil e comunicar-se bem. Então, quando a Ai, ai, gente ai. Acho que vem puxão de usa orelha por aí. de nós duas, né? De nós duas que teve a tiroide, é a É, fama, comunicação. é a Exatamente. comunicação. E uma coisa que caiu as minhas fichas com a ajuda da Andressa, que foi: se a gente não tem comunicação, a gente só está em dor. Então, bora aprender a se comunicar. É isso mesmo. Ai, muito bom. Muito bom, Andresa. Obrigada mais uma semana. Semana que vem a gente vai Obrigada, Rê. Eu que ir ou a gente agradeço. vai dar uma folga? Você vai estar viajando ou não? A gente vai resolvendo. Acho que Então, nós tá. vamos estar aqui. Então, semana que vem estarei de qualquer forma. Vamos ver. A gente vai comunicando aí nos stories, tá bom? Isso. E Gente, mandem perguntas, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem saber mais sobre os tratamentos, quiserem saber como que é esses tratamentos energéticos e espirituais, como que é a psicanálise caminha, nós estamos aqui à disposição. Podem mandar perguntas, podem tirar suas dúvidas, pode falar sobre o tema, porque a gente acha que tá tudo muito junto e misturado, mas cada um vai pegar para si aquilo que mais vai fazer sentido. Então, fiquem à vontade, estamos aqui para auxiliá-los. terá ótimos comentários e as perguntas. Ó, E um beijo. Até beijo, semana Rê, que vem. obrigada. Obrigada a Até. você. Tchau, Tchau. tchau.